Bem, meus queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Começaremos exatamente de onde paramos, seguindo rigorosamente a nossa ementa. Nossa aula será sobre a segunda propriedade da vontade divina antecedente, que é a propriedade de ser suficientemente eficaz. Para bem entendermos a natureza da eficácia da vontade divina antecedente, julgo que será preciso explicarmos antes, ao menos brevemente, o atributo da vontade divina que os escolásticos chamam de produtividade. Ao dizerem que a vontade divina é produtiva, os escolásticos não querem indicar o simples poder de a vontade divina produzir tudo aquilo que é possível no ser, senão que indicar que tudo o que Deus quer efetivamente e que seja distinto dele mesmo, ele produz. Assim, podemos dizer que a produtividade é o ato divino de querer as coisas que são distintas da essência divina, mas não como inclinando-se para uma bondade causada por outros, senão que causando a própria bondade atual das coisas queridas. O que significa, por parte das criaturas, que a produtividade é uma denominação extrínseca à vontade do Criador. Portanto, em suma, a produtividade é o ato divino de, ao querer, produzir toda a bondade que não é idêntica à bondade infinita da essência divina. Alguns escolásticos admitem que há em Deus um amor que eles chamam de pura complacência pelas criaturas possíveis, consideradas enquanto possíveis. O que não seria, evidentemente, um amor livre, mas um amor tão necessário quanto o conhecimento divino dos puros possíveis. Todavia, a posição tomista padrão, podemos dizer assim, é que Deus ama as criaturas na medida exata em que são boas. E as criaturas são boas na medida em que Deus produz a sua bondade, pois a bondade faz referência a um ser atual ou ordenado à existência. Ora, o conhecimento é capaz de terminar o ser inteligível das coisas, mas, para ser amado, é preciso um ser maior, por assim dizer, do que o ser inteligível. É preciso um ser real. E para ser real, por certo, faz falta a ação divina de produzir a criatura. De qualquer forma, fica claro que a vontade divina é produtiva. Ela produz tudo aquilo que é distinto da essência divina e tudo aquilo que é efetivamente querido por Deus. Pois bem, esta produtividade da vontade divina é algo que se segue naturalmente do fato de a criatura ser por si mesma um nada, pelo menos enquanto não recebe o ser de Deus. Com efeito, o amor divino não pode apenas supor a bondade das criaturas, senão que também deve causá-la. É por isso, inclusive, que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, e o versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E em Romanos, capítulo 11, versículo 35, lemos assim: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Ademais, se considerarmos a onipotência divina e também a condição divina de causa primeira, então não é possível que haja qualquer falta de eficácia na intenção divina de querer e a existência mesma daquilo que Deus quer. Ou seja, em outras palavras, Deus não pode querer algo, mas não produzi-lo, por lhe faltar, por assim dizer, o poder suficiente para produzir.
Portanto, se Deus quer algo, então Deus o produz. Ademais, se Deus quer algo, tampouco pode ser impedido por outra causa, uma vez que, como diz Santo Tomás, toda causa distinta de Deus está, enquanto criatura, sujeita ao próprio poder de Deus. Portanto, se Deus quer algo, então Deus produz, sem que qualquer criatura possa impedi-lo positivamente. Acrescente-se ainda que Deus é causa imutável, o que implica que não pode querer o que antes não queria, como se transitasse da potência ao ato, ou como se alguma coisa começasse a ser nele mesmo. Já as criaturas, ao serem produzidas por Deus, assim o são por um ato que é infinito. E sabemos que convém a um ato infinito o permanecer sempre o mesmo e também o ter o poder de fazer com que as coisas sejam ou deixem de ser. Sejam de um modo ou de outro modo. Porque, por definição, um ato infinito é capaz de tudo que está na ordem do ser, o que inclui todo modo de ser. Ademais, uma vez que criar é determinar, não como alguns pensam, ser determinado, então podemos concluir que não há em Deus composição com o ato de querer pelo fato de determinar ou produzir as criaturas. E por fim, podemos dizer que, pela mesma razão, Deus também não pode deixar de querer o que eternamente quer. Como se algum ato divino pudesse cessar e, com efeito, Deus perder alguma coisa. Mas não. Deus não pode cessar algum ato seu, e todo ato divino é idêntico à própria essência divina, e, portanto, todo ato divino é um só ato. Isso não pode se dar de Deus cessar algum ato seu pelo fato de Deus ser causa incausada. E, por certo, ganhar ou perder é diretamente repugnante ao ser incausado. No entanto, se por um lado devemos afirmar que Deus produz tudo aquilo que Ele quer, por outro lado devemos também acrescentar que Deus não quer o que Ele quer do mesmo modo. Porque, tendo as criaturas uma bondade desigual, e sendo o amor divino causa da bondade das coisas, se segue que a uns Deus ama mais do que a outros e, portanto, quer as coisas ou as criaturas de um modo desigual. Ora, mas, segundo São Tomás de Aquino, uma coisa pode ser amada de duas formas. Ou por receber um ato de amor mais intenso, ou por receber bens que a tornem maior. Ora, é certo que Deus não pode crescer em ato, como já dissemos. Como se algo nele pudesse ser mais perfeito ou mais intenso. Mas, por outro lado, nada impede que Deus ame mais, na medida em que dá mais bens àqueles a quem mais ama. É importante também destacar que, com base nos princípios do próprio Santo Tomás, o Marissola defende que há ainda outra forma de Deus amar mais a um do que a outro. A saber, quando ama a todos igualmente, dando-lhes igual graça suficiente, mas enquanto um resiste e perde a graça que recebeu, o outro não resiste e faz exatamente aquilo que a graça lhe dá. Caso em que podemos dizer que Deus ama mais ao que não resistiu
do que aquele que resistiu. Mas não por ter dado um bem maior a um em detrimento do outro, mas porque um deles perdeu, com a permissão divina, sem dúvida, aquele bem que foi recebido de Deus, enquanto que o outro não perdeu. E nesse sentido, aquele que não perdeu é mais amado por Deus. E é importante destacarmos o que disse Santo Tomás ao ensinar que o amor divino não é maior ou menor em razão de uma intensidade crescente no próprio ato de amar, porque quando dizemos que a vontade divina consequente tem uma eficácia maior do que a eficácia da vontade divina antecedente, não estamos colocando um grau maior ou menor de eficácia na própria vontade divina, senão que apenas na moção divina, enquanto recebida fora de Deus, ou seja, na criatura. O que já basta para afastarmos toda suspeita de estarmos colocando mutabilidade ou potencialidade em Deus. Outro ponto que já vimos no início, mas que devemos retomá-lo para entendermos como Deus pode querer de distinto modo as coisas que Ele quer, é que a vontade divina tem total liberdade para tudo aquilo que é criatura. Uma vez que, por definição, a criatura tem sua bondade por participação, ou seja, pela causalidade divina. E, portanto, pode ser ou não ser. Ou seja, pode ser ou não ser amada. Ademais, pode ser mais ou menos perfeita. Ou seja, pode ser mais ou menos amada. Portanto, a vontade divina com respeito à criatura não tem um querer necessário, mas apenas um querer livre. Sendo necessária, segundo os lógicos, apenas a seguinte suposição, que se Deus quer algo, então Deus produz, sem que seja necessário que Deus queira aquilo que Ele produz. Ou, em outras palavras, que Deus queira aquilo que Ele quer. E também não é necessário que Deus queira algo com determinada forma, senão que é apenas necessário a seguinte suposição, que se Ele quer algo de determinada forma, então este algo querido pelo próprio Deus, será de determinada forma. Pois bem, mas se Deus tem liberdade com relação à criatura, sendo livre para criá-la ou não criá-la, criá-la com esta forma ou com aquela forma, então também tem liberdade para agir na criatura de modo absoluto ou condicionado. Ou seja, Deus é livre para produzir o seu efeito com ou sem a exigência de uma condição por parte da coisa querida por Ele. Portanto, quando Deus quer algo absolutamente, o que Ele quer livremente não está condicionado a algo que pode ou não ser posto. Mas quando Ele quer algo condicionadamente, então condiciona a produção daquilo que Ele quer a algo que pode ou não ser posto. Assim, por exemplo, a criação do mundo foi algo totalmente incondicional, uma vez que toda a condição por parte da criatura já supõe a criatura feita. Assim, com efeito, o salmista disse lá no Salmo 33, verso 9: pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu, em referência à vontade incondicionada de Deus ou absoluta quanto a tudo. Mas, por outro lado, devemos admitir e afirmar que há coisas que Deus quer com uma condição, e quer livremente,
com uma condição por parte da criatura. Por exemplo, Jesus lamentou sobre Jerusalém, lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, dizendo: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Pois bem, percebam que, segundo o texto, Jesus realmente quis algo, porque ele mesmo diz: eu quis. Contudo, o mesmo texto sagrado nos indica que o querer de Jesus na ocasião não foi absoluto quanto a tudo, uma vez que também está escrito: mas vocês não quiseram. E sabemos que o povo de Israel rejeitou ser acolhido por Jesus, não sendo com efeito acolhido. Portanto, trata-se de uma prova bíblica da existência de uma vontade divina condicionada por parte do objeto. Do contrário, se fosse uma referência à vontade absoluta quanto a tudo, então o povo de Israel teria sido ajuntado infalivelmente por Jesus. E se cumpriria esta comunhão de forma independente de qualquer ato por parte da criatura, o que nós sabemos que não aconteceu. Portanto, podemos dizer que Jesus quis um determinado fim, mas, querendo infalivelmente a consecução do fim, apenas se posta uma dada condição por parte da criatura. Condição, é bom enfatizar, estabelecida e exigida por ele mesmo. Agora, observem que isso não quer dizer que a vontade divina condicionada nunca se cumpre. Ela se cumpre. E se cumpre sempre. Mas só se cumpre sempre quando posta a condição exigida por Deus. E como a condição só é posta às vezes, então o condicionado é produzido também só às vezes. Mas, como dizem os escolásticos, se Deus quer algo com vontade condicionada, então, dada a condição, segue-se infalivelmente, ou sempre, o condicionado. Em outras palavras, não há como Deus querer algo sob certa condição, a condição ser posta, mas não se cumprir o condicionado por Deus. Portanto, podemos dizer que a vontade divina condicional é aquela que sempre se cumpre quando se cumpre a condição exigida por Deus para o seu cumprimento. Mas, se não se cumpre a condição, ou se não é posta a condição, então também não se cumpre o condicionado por Deus. Ora, tudo isso supõe que Deus, em sua liberdade de atuar nas criaturas, às vezes atua nelas com uma eficácia que não pode ser resistida de fato, mas também atua com uma eficácia que pode ser resistida de fato. Resistida, porém, só negativamente. Observem que a vontade condicional é uma vontade real, uma vez que produz seus efeitos, a saber, ao menos a incoação dos meios em ordem ao fim. E não é uma veleidade, porque os meios são realmente suficientes para o fim. Esta vontade condicionada, todavia, se torna uma veleidade quando, por alguma razão, os meios se tornam totalmente ineficazes para o fim, que é justamente o que acontece no âmbito sobrenatural quando um homem incorre em pecado de impenitência final. Nós veremos isso com calma mais adiante. Um exemplo de vontade divina condicionada
que se cumpre está em Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Observem que Deus, para realizar o milagre da abertura do assim chamado Mar Vermelho, exigiu uma condição de Moisés, qual seja: levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Por certo, Deus poderia ter dado ou não esta condição a Moisés. Deus poderia ter aberto o Mar Vermelho sem que Moisés fizesse coisa alguma. Mas o mesmo Deus que é soberano para abrir o mar incondicionalmente é também soberano para livremente querer abri-lo só na circunstância em que Moisés cumpre a condição exigida por ele mesmo. E como Moisés cumpriu de fato a condição, porque levantou a vara, estendeu a mão e fendeu o mar, e nada no texto nos faz pensar que Moisés não poderia ter desobedecido a Deus, tal como fez no caso de Meribá, então o condicionado se seguiu infalivelmente, ou seja, o mar se abriu e o povo passou em seco. Portanto, podemos dizer que tudo que Deus quer incondicionalmente não só se cumpre, mas também não pode não se cumprir. E o que Deus quer condicionalmente também se cumpre infalivelmente na circunstância em que a condição é posta, porque o condicionado segue infalivelmente a condição. Mas, se não se dar a condição por algum defeito da criatura, então o condicionado não se cumpre. Esta é a vontade condicionada que cremos. Ademais, para dizermos de um modo mais preciso, quando dizemos que a vontade condicionada não se cumpre, não é a própria vontade divina que é frustrada pelo homem, senão que é apenas o condicionado pela vontade divina que é frustrado. E frustrado, diga-se, ativamente por Deus, no sentido de que Deus não quer produzi-lo senão na circunstância onde a criatura não põe impedimentos ao curso dos meios. E a criatura, por sua vez, ao resistir, frustra, por assim dizer, negativamente o condicionado, uma vez que a não realização do condicionado se deve justamente ao fato de a criatura pôr impedimentos, ou seja, não fazer aquilo que poderia fazer com os meios recebidos de Deus para o fim. Quando Deus quer algo incondicionalmente, ou seja, com vontade inimpedível quanto a tudo, não há o que a criatura possa fazer para impedir a aparição daquilo que é querido por Deus. Pelo simples fato de esta vontade se ordenar ao fim sem a exigência de uma condição que seja impedível de fato pela criatura. Já no caso da vontade condicionada, Deus não quer de maneira antecedente impedir que a criatura ponha resistência à moção divina, de modo que a criatura pode ou não resistir. Caso em que a condição pode ou não ser posta, e, portanto, pode ou não ser que o condicionado se siga. Em todo caso,
a resistência da criatura é sempre negativa, não positiva, porque ela não faz aquilo para o que começou a ser movida. Ela começa a ser movida a um fim, recebe o poder de continuar aquele ato iniciado, mas não o continua. Deixa de fazer o que pode. E, com efeito, paralisa o curso reto da moção divina para o fim. E o desordena. Assim, antes de tudo, o que ocorre é uma decisão libérrima da parte de Deus de querer agir no homem com uma moção de eficácia menor do que aquela que seria eficaz para impedir que o homem faça menos do que aquilo que ele pode fazer com a moção. Com efeito, o que temos antes de quaisquer considerações é a vontade divina de querer que o homem faça um bem, mas não com um querer que tira do homem a sua defectibilidade ou capacidade de se desviar. E aqui é importante destacar que usamos o termo capacidade só em sentido indireto, porque para falar do defeito, do pecado, só podemos fazê-lo indiretamente, tal como acontece quando nos referimos ao mal. E muitas vezes falamos do mal como se o mal fosse algo, mas fazemos assim porque não podemos falar do mal de forma direta. Pois bem, e quando a própria vontade do homem deixa de fazer aquilo que poderia fazer com a moção divina que recebeu, só resta a Deus decidir, com vontade infalível, claro, se o deixará seguir no seu caminho desordenado até que peque formalmente, ou se removerá os impedimentos postos e o conduzirá infalivelmente àquele fim pretendido inicialmente por Deus. Fica, portanto, claro que a vontade condicionada de Deus não é nem uma vontade absoluta de que a criatura não resista, nem uma vontade absoluta de que a criatura resista, mas uma vontade de que a criatura alcance determinado fim se ela não colocar resistência, o que implica ser uma vontade suficiente de que a criatura não resista. Quando a criatura não resiste, mas deixa a moção divina seguir seu curso, então a moção segue seu curso e a criatura, ao fim e ao cabo, faz exatamente aquele ato para o qual começou a ser movida por Deus. Nada mais, nada menos. Mas, quando a criatura resiste, então não faz o que poderia fazer com a moção divina recebida, desordenando com efeito o curso reto dos meios em ordem ao fim. Ainda sobre a segunda propriedade da vontade antecedente, que é ser suficientemente eficaz, gostaria de tratar com vocês do seguinte tópico: a relação entre a potência ativa infinita e a eficácia absoluta quanto a tudo. Pois bem, alguém pode contra-argumentar dizendo que é necessário que Deus atue nas criaturas sempre com uma eficácia inipedível quanto a tudo, porque é próprio de Deus ter uma potência ativa infinita. E todo aquele que atua por uma potência
ativa infinita, deve atuar com a eficácia absoluta quanto a tudo, uma vez que não há quem possa resistir à atuação que é segundo um poder infinito. Ora, para respondermos este contra-argumento, a nossa doutrina de que Deus, sim, atua no homem com moções impedíveis, basta fazermos uma distinção entre o poder de uma causa agente infinita e o exercício extrínseco desse poder. De fato, é próprio de Deus ter um poder determinativo sem limites na ordem do ser, que é o que chamamos de potência ativa infinita, uma vez que só Deus tem o ser por essência. E aquele que é ser por essência deve ser sem limites e ter um poder ativo idêntico ao seu ser sem limites, ao seu ser ilimitado. Mas, quanto ao exercício deste poder ilimitado, devemos dizer que há um grau de mais ou menos, porque não se trata de algo idêntico ao ser de Deus, mas de algo que termina fora de Deus. E como já dissemos, Deus tem liberdade para tudo aquilo que é distinto da sua essência, ou para tudo aquilo que termina fora dele. Portanto, uma coisa é ter poder ou potência ativa infinita. Outra coisa é o modo de terminação extrínseca desta potência. E o modo de terminação desta potência pode ser segundo um grau de mais ou de menos, sem que isso implique um grau de mais ou de menos no próprio Deus. Assim, por exemplo, o mesmo Deus, que com sua potência ativa infinita criou o universo de uma forma inimpedível, também decidiu que não conservará os astros de uma forma inimpedível, e muito menos os animais, o que indica que decidiu atuar neles com um ato de conservar que não é inimpedível, visto que não impede justamente sua corrupção natural. O mesmo se aplica ao ato divino de mover as criaturas. Deus, por sua potência ativa infinita, pode mover as causas segundas de um modo que impossibilite a colocação de quaisquer impedimentos, ou mesmo removendo os impedimentos já postos, ou ainda não removendo os impedimentos postos. Tudo isso está no plano da liberdade divina e da determinação extrínseca do ato divino infinito. Ademais, já vimos que a bondade das criaturas se deve ao amor produtivo de Deus. E sabemos que algumas criaturas recebem mais bondade do que outras. E umas possuem um grau maior de bondade do que outras criaturas dentro de uma mesma espécie. Ora, com base nisso, somos obrigados a concluir que, apesar de as criaturas, naquilo que são, remeterem à causalidade do agente de potência ativa infinita, nenhuma delas manifesta todo o poder de Deus. Assim também se dá na ordem da operação, porque Deus é livre para mover a criatura com uma moção mais ou menos eficaz ante um certo impedimento. A eficácia absoluta quanto a tudo é só um modo livre de terminação do ato infinito de Deus e, portanto, que não se segue dele necessariamente. Com efeito, Deus pode, se quiser,
mover a criatura de modo a que ela obtenha simplesmente o fim. Ou pode também movê-la de modo a que ela seja infalível na obtenção de um fim sob certa condição que pode ou não ser posta. Portanto, podemos concluir que Deus é livre para mover as criaturas segundo mais ou menos eficácia, sem que isso seja um prejuízo à onipotência divina. Voltemos agora à questão do querer absoluto de Deus. Bem, ao dizermos que Deus quer algo absolutamente, estamos indicando que Deus quer algo de maneira que a sua realização não exija quaisquer condições por parte justamente da coisa querida. Ou ainda, em outras palavras, que Deus quer algo de modo tal que quer também vencer todos os obstáculos que se coloquem à sua realização. Por outro lado, ao dizermos que Deus quer algo condicionalmente, estamos indicando que Deus quer algo de maneira que a sua realização só aconteça se realizar certa condição por parte da criatura. Condição, diga-se, que pode ou não ser realizada de fato, a depender de se a criatura fará o que pode fazer com a moção divina que receberá. A vontade condicionada de fim implica uma vontade de meios menos eficazes para o fim, mas ainda assim suficientes para o fim, dada uma certa condição. E dizemos que a vontade de meios que procede da vontade condicionada é uma vontade de meios menos eficazes, porque ao querer um fim sob uma condição resistível por parte da criatura, Deus não quer aquilo que quer de modo a querer os meios que são chamados infalíveis para a remoção dos impedimentos postos à realização daquilo que Ele quer. E, com efeito, trata-se, pois, de um querer com eficácia menor do que o querer da vontade absoluta quanto a tudo. Com efeito, fica claro que a vontade consequente tem um tipo de eficácia que é distinta da eficácia da vontade antecedente, mas ambas têm alguma eficácia. Porque a primeira tem eficácia absoluta quanto a tudo, justamente porque supõe um querer de meios inimpedíveis, de fato. E a segunda, apesar de não ser absolutamente eficaz quanto a tudo, é ainda absolutamente eficaz quanto a algo, infalivelmente eficaz também quanto a algo, porque supõe um querer divino de meios inimpedíveis de fato quanto à incoação dos meios, mas impedíveis quanto ao seu curso e término. Portanto, gravem bem isto. Não ter toda a eficácia não é o mesmo que não ter nenhuma eficácia. A vontade antecedente não é um querer divino absolutamente eficaz, mas também não é um querer absolutamente ineficaz, senão que é um querer falivelmente ou condicionalmente eficaz
quanto à consecução do fim particular de cada criatura, mas absolutamente eficaz quanto à incoação deste mesmo fim particular. De modo que podemos concluir que a vontade antecedente é eficaz segundo certo ângulo. Com a vontade consequente, Deus opera na criatura com uma eficácia tal que torna impossível a permanência de qualquer resistência ou impedimento já posto. Ou, se é uma operação que atinge a criatura antes mesmo de ser posto o impedimento, então torna impossível a própria colocação do impedimento. Já com a vontade antecedente, ou também chamada condicionada, a operação divina na criatura não tem uma eficácia tal que torne impossível a colocação de impedimentos, e muito menos pode remover ou garante a remoção de um impedimento já posto. Podemos assim dizer que a vontade divina consequente é aquela que tem eficácia inimpedível pela criatura quanto a tudo, o que na ordem da execução significa que é premoção física que infalivelmente alcança o fim para o qual é dada. Enquanto que a vontade antecedente é aquela, a vontade antecedente, também chamada condicionada, é aquela que tem eficácia relativa ou quanto a algo, mas não quanto a tudo, o que significa que na ordem da execução é também premoção física, mas premoção física que alcança o seu fim de modo falível e cuja incoação dos meios para o fim é infalível. Agora, sobre o próximo tópico, trataremos acerca da eficácia absoluta da vontade consequente e o tema árduo e muito importante da responsabilidade no mal. É bem verdade que alguns teólogos já chegaram a dizer que uma eficácia tão grande como é o caso da eficácia inimpedível da vontade divina consequente poderia ser um obstáculo à liberdade humana, uma vez que a liberdade supõe alguma medida de indiferença no agente com relação ao fim querido por ele. Ou seja, que o fim querido não é necessariamente querido, mas querido segundo algum grau de indeterminação à vista de um certo fim. Pois bem, segundo o nosso entendimento, apesar de ser correta a ideia de que o ato livre é de algum modo indiferente, rejeitamos o pressuposto de que a liberdade será tanto menor quanto maior for a eficácia divina operando na causa segunda. A nossa orientação tomista vai no sentido de defender tanto a indiferença da vontade no agir livre, quanto a ação de Deus no vetor da causalidade primeira. E defender ainda que o agir do homem será ainda mais perfeito se estiver sob a influência das moções inimpedíveis de Deus.
e inimpedíveis quanto a tudo. Santo Tomás sempre nos adverte de que a operação divina é proporcional, por assim dizer, à forma divina. E a forma divina, sabemos todos, é transcendental. E é transcendental porque Deus é simplesmente simples. Ele é absolutamente simples. Razão porque está posto acima de todo modo de ser. E essa simplicidade absoluta se dá em razão da identidade nele entre ser e essência. Identidade absoluta. O que também indica que a operação divina é capaz de abarcar todos os modos de ser. E, portanto, tanto o modo de ser que é necessário, como, por exemplo, o comportamento dos objetos pesados sob a gravidade, quanto o modo de ser que é livre, como é o caso justamente da ação dos seres intelectuais. E é assim que Deus, pela sua operação, faz com que o agente necessário opere por necessidade de sua natureza e o agente livre opere segundo o seu livre-arbítrio. Portanto, ao fim e ao cabo, negar que a operação divina tem o condão de fazer com que as coisas operem segundo sua própria natureza, como defendem, por exemplo, os ocasionalistas num extremo e, no outro extremo, os indeterministas. Então, fazer isso, negar que a operação divina tem o condão de fazer com que as coisas operem segundo sua própria natureza, é o mesmo que negar a própria transcendência divina. Porque é o mesmo que supor que Deus, com suas moções, é capaz de tocar apenas no superficial das criaturas, não em seu íntimo, sobretudo quando é o caso das potências imateriais da alma, como são o intelecto e a vontade. Mas nós, tomistas, jamais iremos admitir tal postura, porque seria o mesmo que considerar a ação divina como unívoca à ação da criatura, o que significa abraçar aquelas concepções antropomorfistas de Deus, o que sabemos muito bem repugna completamente. Devemos, portanto, afirmar a transcendência do ser de Deus, mas não só isso. Devemos ir às últimas consequências e afirmarmos também a transcendência da operação de Deus. De modo que Deus não só é causa do ser, mas causa de todo modo de ser e portanto, de todo modo de operação. É por isso que Santo Tomás e os demais escolásticos, eu diria, com exceção dos escolásticos de linha ocasionalista ou também dos conservacionistas, falam que as moções divinas são acomodatícias. Por que são acomodatícias? Porque alcançam o mais íntimo dos agentes criados, fazendo com que eles operem segundo sua própria natureza. De modo que, quando se trata de agente de natureza necessária, a moção divina tem um condão de fazer com que ele opere por necessidade de natureza. Mas,
quando se trata de agente de natureza livre, a moção divina faz com que ele opere de modo livre. Bem, mas já que acabamos de fazer menção a essa expressão, moções acomodatícias, cabe destacar que é uma expressão que tem pelo menos um duplo sentido. O primeiro, eu diria, é um sentido geral. Sentido geral, segundo o qual as moções divinas fazem com que as criaturas operem segundo sua própria forma substancial. Mas há também um segundo sentido, que eu diria é um sentido propriamente molinista, justamente porque afirma que as moções divinas são indeterminadas em si mesmas para o bem particular e, portanto, que são determinadas só depois de as criaturas se determinarem por si mesmas, entrando as moções divinas apenas de modo concomitante com as causas secundárias para produzir os efeitos de suas operações. Então, há dois sentidos. Quando falamos moções acomodatícias, há dois sentidos. O primeiro é geral, o segundo é particular, o segundo é molinista. Pois bem, é certo que os tomistas rejeitarão eternamente o segundo sentido, insistindo que meras moções molinistas são totalmente ineficazes para qualquer ato, até mesmo para o menor dos atos naturais, uma vez que nada pode ser feito na linha do bem ou do ser sem uma moção divina direta e prévia na própria potência. Moção em ordem a inclinar a própria potência àquele bem particular. Mas nós tomistas afirmaremos e afirmamos o primeiro sentido, que é o sentido de que a operação de Deus faz com que as naturezas, com que os agentes operem segundo sua própria natureza. Outro ponto importante e que devemos destacar diz respeito ao termo autodeterminação. Justamente porque tem pelo menos dois sentidos. O primeiro, que indica o determinar-se por si mesmo, mas sob a eficácia das moções divinas. O segundo já indica o determinar-se por si mesmo, independentemente das moções divinas. Sentido totalmente diferente do primeiro. Ora, o primeiro sentido, repito, o sentido de determinar-se por si mesmo, sob a eficácia das moções divinas, é afirmado por todos os sistemas escolásticos que advogam a ação divina na linha da causalidade primeira e a ação da criatura na linha da causalidade segunda. Portanto, é um sentido afirmado por todos os sistemas chamados concorrentistas. Já o segundo sentido, por sua vez, é aquele que é defendido pelos sistemas, eu diria, os sistemas pelagianos, ou seja, por todos os sistemas indeterministas, uma vez que dão ao homem
o poder da causalidade primeira na linha do bem e do ser. O que o tomismo, especialmente o tomismo, irá negar enquanto houver dia. Pois bem, em suma, a ideia é a seguinte, a ideia central. Toda vontade divina, se é verdadeira vontade, se é uma vontade real, deve ser transcendental, porque Deus mesmo, né, e com efeito tudo que há nele, é transcendental. Mas, se a vontade divina é transcendental, então deve ter o condão de causar todo o modo de ser e toda a potência ativa da criatura. Uma vez que o objeto de uma vontade transcendental é o próprio ser. E é assim que a vontade divina é capaz de fazer com que as criaturas livres operem segundo seu próprio modo de ser, que é justamente o modo livre. Ora, mas como a vontade divina consequente é verdadeira vontade divina, então se segue que a suma eficácia da vontade consequente não pode destruir nem ser um obstáculo à liberdade da vontade criada, tal como suspeitam alguns teólogos. Contudo, para o tomista, percebam, não é suficiente dizer que a vontade consequente não destrói a liberdade humana. É preciso acrescentar que ela aperfeiçoa grandemente a liberdade humana. Porque o grau máximo de eficácia no bem só pode aperfeiçoar a liberdade criada. Jamais, eu diria, jamais prejudicá-la. Uma vez que implica a remoção de uma grave imperfeição, qual seja a imperfeição de ter potência de resistir a Deus em sentido composto. Ou seja, a potência de resistir a Deus de fato. Portanto, podemos dizer que a vontade divina, seja ela qual for, desde que seja verdadeira vontade, ou seja, a vontade de beneplácito, e a vontade de beneplácito, como diz Santo Tomás, divide-se em antecedente e consequente, não só não destrói a liberdade humana, senão que também a estabelece e aperfeiçoa. Pois bem, mas cabe ainda explicar o porquê de o poder de resistir a Deus em sentido composto ser considerado uma imperfeição para o livre-arbítrio. Ora, conforme já dissemos, a ação de Deus, por ser transcendental, tem o condão de pôr em ato as potências imateriais do homem, entre as quais está justamente a vontade como potência motriz. A ação transcendental de Deus, claro, pode atuar todo modo de ser. E o modo livre é um modo de ser. Portanto, devemos concluir que a ação divina, por ser transcendental, tem o poder de fazer com que a vontade criada atue segundo o seu modo de ser, que é o livre. Assim, só Deus, com sua ação transcendental, pode fazer com que as minhas escolhas sejam mais do que meras inclinações
de potências sensíveis ou irracionais, mas inclinações de uma potência iluminada pela luz do intelecto. Só Deus pode fazer com que as minhas ações procedam de mim, como procedendo de uma causa autônoma, no sentido mais perfeito da palavra, no sentido racional da palavra. Porque só aquele que opera de modo subordinado à ação da causa transcendental, que é Deus, pode agir segundo sua própria natureza. Isso porque Deus não é só causa da existência e da conservação dos entes, mas também a causa primeira de toda a operação dos entes. Isso porque, além das razões que temos na teologia natural, também está escrito em Atos capítulo 17, versículo 28, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Só sob o poder direto de Deus, que é intrinsecamente eficaz, que eu posso dizer que sou realmente livre, ou seja, que sou eu mesmo, após o juízo prático da minha razão, que escolho determinados meios à vista de alcançar um fim particular, para o qual não estou necessariamente inclinado. Não é a minha natureza que me determina a querer o que quero, quando quero livremente. E é bom destacar que, apesar de ser necessário que eu opere segundo a minha natureza, nem tudo o que faço se deve àquilo que chamamos de necessidade de natureza. Por exemplo, ministrar as aulas deste curso é algo que faço e que é segundo a minha natureza intelectual. Todavia, não é algo feito por mim por necessidade de natureza. Por necessidade de natureza, eu respiro, ou até mesmo me afasto daquilo que me parece nocivo, mas não ministro cursos por necessidade de natureza. Ademais, não é ainda a força de outra criatura que me faz escolher o que escolho quando escolho livremente. Porque, como nos ensinam os bons filósofos, a força bruta ou violenta é capaz apenas de impedir os chamados atos imperados pela vontade, como é o caso, por exemplo, do andar, do falar, etc. Mas nunca poderá impedir o ato que é próprio da vontade, que é justamente o ato de querer. Justamente porque trata-se de um ato totalmente imaterial e também imanente. E falando em ato de querer, cabe fazer uma distinção, já entrando num novo subtópico, não é? Sobre a faculdade de querer e o ato de querer, lembrando que ainda estamos tratando sobre a moção divina, inimpedível quanto a tudo, e a responsabilidade no mal. Quando em metafísica falamos em livre-arbítrio humano, podemos estar fazendo referência a duas coisas distintas. Em primeiro lugar, a faculdade mesma de escolha, que às vezes é chamada de livre, e em segundo lugar, a própria operação livre desta faculdade de escolha. Pois bem, como vimos na primeira aula, a distinção entre a faculdade de querer e o ato de querer não pertence à essência mesma da vontade. Ou seja, não pertence à vontade em sua extensão para Deus e a criatura, senão que é algo da vontade enquanto pertence à criatura.
uma vez que nenhuma criatura tem a sua operação de forma simples com a sua essência, ou seja, de forma imediata, mas pelo trânsito de suas potências, que necessariamente devem sair de um estado de pura potência e alcançar o ato. Ademais, e depois, por fim, cessar a operação. Mas em Deus, onde não há mudança nem composição alguma, não há distinção real entre a faculdade de querer e o ato de querer. Contudo, apesar de a distinção em questão não ser algo da essência da vontade, é importante realçá-la justamente porque se trata de algo que sempre está presente em toda criatura. E, portanto, é fundamental para entendermos o que entra como perfeição ou imperfeição do livre-arbítrio humano. Quando falamos em livre-arbítrio, como em referência à faculdade de escolha, não estamos considerando ainda a moralidade ou imoralidade do ato de querer proveniente desta faculdade, mas apenas a faculdade mesma que sempre se mantém sobre os atos livres de querer, sejam eles honestos ou desonestos. E eu diria até mesmo amorais, mas não consideraremos, por enquanto, os amorais na nossa abordagem. Neste sentido, quando o homem se diz livre em referência à faculdade de escolha, trata-se de um sentido estático, porque implica apenas a existência da faculdade em questão, independente do seu ato e, portanto, independente da espécie moral da escolha. O que evidencia que a faculdade de querer é, em todo caso, uma perfeição do homem. Por outro lado, quando falamos em livre-arbítrio como em referência ao ato livre, que também chamamos eleição, estamos já no campo daquilo que é dinâmico, ou seja, das operações. E estas, por sua vez, podem ser consideradas podem ser consideradas ou enquanto operações, e com efeito, sem atentarmos para a moralidade do ato, ou como operações em ordem a um determinado fim particular, que seja honesto ou desonesto. E, com efeito, já considerando a moralidade das operações. No primeiro caso, o ato livre é sempre uma perfeição na medida em que é o ato de querer, da faculdade de querer. Já no segundo caso, o ato livre só é perfeito quando alcança o seu fim, que é justamente o bem particular e honesto. Neste segundo sentido, o homem só tem um ato perfeitamente livre quando alcança o seu fim moral. E se não alcança, isso significa que se afastou do seu fim devido para um fim devido e, portanto, trata-se de uma imperfeição. Portanto, podemos dizer que a faculdade de querer e o ato mesmo de querer, enquanto tal, são sempre perfeições do livre-arbítrio. E independem, ambos, da moralidade ou imoralidade do ato. Em contraste, o ato concreto de querer livremente só se diz perfeito quando alcança o seu fim devido, que é justamente o bem particular e honesto.
Assim, se o poder de pecar é justamente o poder de se afastar, de se desviar para um fim desonesto, então não pode ser uma perfeição, mas uma grande imperfeição, justamente porque implica uma instabilidade no movimento em ordem ao fim devido. Tal inclinação instável não é senão a fraqueza que o homem tem no estado de natureza caída para vencer até mesmo os impedimentos fáceis com a graça, com o auxílio da graça suficiente. No estado de natureza íntegra, todavia, o homem podia vencer até os impedimentos mais difíceis só com a graça suficiente. Mas no atual estado, no estado de natureza caída, o homem se vê totalmente incapaz de vencer os impedimentos mais difíceis só com a graça suficiente e vence com grande esforço os impedimentos fáceis, chamados fáceis, com o auxílio da graça suficiente. É por isso que dizemos que, dado o poder concreto de pecar ou de resistir a Deus de fato, o homem, mesmo quando consegue fazer o bem, o faz com grande esforço, ou seja, com o risco real de não conseguir fazê-lo. Aliás, está escrito em 1 Pedro 4:18, e lerei aqui na versão revista atualizada, o seguinte: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ora, mas só faz sentido dizer que o justo tem dificuldade para se salvar, se for verdade que o justo nem sempre conta com as graças irresistíveis quanto a tudo, contando às vezes só com aquelas graças que podem ser resistidas de fato. E é por isso que às vezes o justo tem a sensação de que não irá conseguir, porque realmente pode ser que não consiga, e às vezes acaba não conseguindo de fato agradar a Deus e obedecer os seus mandamentos. E, ademais, conforme veremos no momento oportuno, na medida em que o homem vai fazendo mau uso da graça suficiente, aquilo que antes era fácil acaba ficando difícil. Ora, esta dificuldade de fazer o bem, mesmo com a graça suficiente, não pode ser senão um obstáculo para o ato honesto e, portanto, o poder de resistir a Deus. De fato, além de não ser uma perfeição, acaba sendo um grande obstáculo para a perfeição do seu ato honesto. Mas, se tudo isso é verdade, então também é verdade que não ter o poder de resistir a Deus de fato entra como perfeição para o ato livre concreto, justamente porque implica a superação de todo impedimento à vista da consecução do bem honesto. O ato já não é mais difícil ou feito com o risco real de não ser feito. Consequentemente, quando se tratam das moções divinas inimpedíveis quanto a tudo, podemos dizer com segurança que o homem fica ainda mais perfeitamente livre, porque com tais moções ganha uma perfeita estabilidade quanto àquele bem particular querido, uma vez que se move para ele de forma tal que o consegue sem o risco real de não consegui-lo. Todavia, se, por um lado, o poder de resistir a Deus de fato não é uma perfeição do livre-arbítrio, e, portanto,
Não tê-lo não é um impedimento ao ato meritório. Por outro lado, sem o poder de resistir a Deus em sentido composto, é impossível haver responsabilidade no mal. E, portanto, o demérito é impossível sem o poder de fazer o que é contrário ao mal sob o influxo das moções divinas. Em outras palavras, o mérito não é impossível quando não se pode fazer o mal. Mas o demérito é impossível quando não se pode evitar o mal. Há, portanto, aqui, como fica claro, uma grande assimetria. A assimetria esta que decorre do princípio agostiniano da assimetria entre o bem e o mal.